Graças a Deus. Quero saudar a todos os amados da paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus, nós estamos alegres na presença do Senhor, estamos muito felizes por essa oportunidade. Eu tenho palavra para externar a minha gratidão a Deus, a minha alegria. Eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que o Senhor tem me concedido de me conduzir até este santuário para fazer uso e exposição da palavra de Deus. O bom é que falamos baixo, pelo menos prestarão melhor atenção àqueles que estão falando. Eu louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos que ficaram nesta oportunidade para ouvir Deus falar ao meu e ao teu coração. Eu me alegro de ver os irmãos que ficaram, porque eu sei e tenho convicção que os irmãos que aqui ficaram são pessoas que verdadeiramente têm um compromisso e que verdadeiramente veio para prestar um culto de adoração a Deus. Antes de eu fazer a leitura da palavra de Deus, eu quero externar meus sinceros agradecimentos à pessoa do pastor Carlos, que nos concedeu esta responsabilidade diante de tantos servos de Deus. Melhor capacitado para estar aqui, estaria muito melhor representado, mas ele achou por bem escolher a minha vida, e eu creio que pela misericórdia do Senhor ele há de nos usar e falar com tua vida nesta noite. Eu quero louvar a Deus pela vida dos obreiros que estão na minha retaguarda, enfim, de todos os irmãos. Trago a saudação do meu pastor presidente, Moacir Valentim. Para quem não me conhece, eu congrego na Assembleia de Deus Missão Ministério Parque São Rafael. Trago a saudação do meu pastor presidente, do meu pastor local, pastor Luiz. Amém. Eu peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de 2 Reis, capítulo de número 3. Quero ser breve naquilo que Deus colocará no meu coração. Estou muito alegre mesmo. Há 2 semanas atrás, eu chamei o pastor Carlos, assim que foi me formulado o convite para estar ministrando nesta vigília. Eu falei, eu cederia esta oportunidade de eu estar ministrando a outra pessoa. Se tiver alguém chateado, eu cedo a minha oportunidade para alguém estar ministrando, porque a minha maior alegria, além de estar ministrando, é ver meus companheiros que estão no objetivo, no propósito desse projeto, estejam alegres também pela vida do seu companheiro. Eu estava disposto a ceder a minha oportunidade, mas o pastor achou por bem deixar a minha pessoa, e por isso eu louvo a Deus pela vida de cada um, e creio que a oportunidade baterá na porta da vida de cada um dos irmãos. Amém? Você está olhando aqui um irmão simples, preditor da palavra de Deus, que Deus tem me levantado aproximadamente 6 anos para ministrar a tua palavra, e eu louvo a Deus por este ministério, pela vida e pelo ministério que Deus tem me concedido. 2 Reis capítulo 3 verso 16, quem achou diga amém. Amém. 2 Reis capítulo 3 verso 16 diz assim: e disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós, o vosso gado e os vossos animais. Ainda isto é pouco aos olhos do Senhor, também entregará ele os moabitas nas vossas mãos. Amém. Toma os vossos assentos, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Amados, tomamos por base um texto da palavra de Deus, e como no princípio na palavra devocional foi falado de guerra, de luta,
E eu falando a Deus para colocar algo no meu coração para ministrar nesta oportunidade, e Deus me concede neste momento uma palavra em que a Bíblia fala de um rei por nome Jorão, que nos relata as Escrituras Sagradas que ele começou a reinar sobre Israel no 18º ano do reinado de Josafá, rei de Judá. E a Bíblia diz que ele reinou durante 12 anos. E a Bíblia nos relata que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, não como seu pai ou como sua mãe, a saber que ele era filho de Acabe com Jezabel. E a Bíblia nos relata que ele não fizera mal como seu pai ou como a sua mãe, porque ele tinha destruído a estátua de Baal. Mas contudo, o escritor dá uma ênfase a dizer que ele aderiu os pecados de Jeroboão. Jeroboão, esse mesmo que foi o principal culpado em usurpar o trono de Salomão. Jeroboão esse que foi o causador da divisão entre Israel e o reino de Judá. A Bíblia nos relata que Jorão ele tinha por espelho a Jeroboão, um homem a qual desagradou ao Senhor em muitas coisas a qual fizera. Então, quando nós falamos do rei Jorão, nós estamos falando de um rei que não tinha compromisso com a palavra de Deus. Quando nós falamos do rei Jorão, nós estamos falando de um homem a qual não tinha um compromisso com a obra e com os mandamentos do Senhor. Jorão foi um legítimo representante de uma dinastia maligna que tomou conta do povo de Israel. E a Bíblia nos relata que nessa época, nesse tempo, a nação maior, a nação mais poderosa, ela subjugava a nação menor, ao ponto que essa nação menor, ela pagava tributo às nações maiores. E a Bíblia nos relata que o rei dos Moabitas, por nome Messa, ele pagava tributo ao rei de Israel. E a Bíblia nos relata que durante muitos anos o rei dos Moabitas ele ficou pagando tributo ao rei de Israel. Mas quando ele ficou sabendo que agora Acabe, pai de Jorão, veio a falecer, nos diz as Escrituras que ele se revoltou ou se rebeliou contra o rei de Israel. E diz que o rei de Israel, recebendo tal notícia, ele fez uma varredura em toda Israel e enviou agora uma notícia ao rei Josafá. Rei Josafá esse que era um homem temente a Deus, ao contrário de Jorão, ele tinha compromisso com a palavra, ele tinha temor a Deus, visto que um dia este Josafá, ele conseguiu vencer uma peleja somente adorando e glorificando o nome do Senhor. A Bíblia nos relata que agora Jorão, sabendo que a sua gestão estava correndo um grande risco, ele começa a pedir reforço e manda agora o mensageiro ir a Josafá e disse a Josafá: irás tu comigo à peleja? E Josafá manda-lhe uma resposta e diz: irei contigo, o meu povo será como o teu povo e os meus cavalos serão como os teus cavalos. E diz que agora, se ajuntando o rei de Israel por nome Jorão, se ajuntando o rei de Judá por nome Josafá, e correndo pelo caminho de Edom agora, e ajuntando com o rei de Edom, nos diz que esses três reis ajuntaram agora as suas armas de guerra e foi de encontro à peleja contra os Moabitas. Mas infelizmente eles foram surpreendidos no meio desta caminhada, porque a Bíblia nos relata que no 7º dia, eles caminhando aquele percurso, acabou-se a água, ou seja, os soldados que estavam com ele, os reis, os animais, estavam correndo um grande risco, porque já não havia água para o sustento de cada um. E sabemos que um soldado enfraquecido, um
soldado que não tivesse água era uma peleja perdida, era uma batalha perdida. Foi o momento que todos ficaram preocupados, olhando um para o outro. De repente Jorão, ele abre a tua boca e diz: acaso o Senhor tem nos chamado a este lugar para entregar nas mãos dos moabitas? Mas acontece que Josafá, um homem temente a Deus, um homem que tinha intimidade com o Senhor, ele lembrou que naquele lugar havia profeta, e naquele momento ele menciona as suas palavras dizendo: não há aqui algum profeta do Senhor em que nós podemos consultar? De repente agora um servo de Jorão se manifesta e diz: aqui há um profeta por nome Eliseu, que deitava água sobre as mãos de Elias. E naquele momento Josafá agora disse: então está com ele a palavra do Senhor. De repente desce os 3 reis diante de Eliseu, e quando chega diante do profeta Eliseu, a primeira coisa que Eliseu faz é olhar na cara do rei Jorão. E quando ele olha na cara do rei, ele disse: o que tenho eu contigo? Vai ao profeta da tua mãe ou aos profetas do teu pai? Eu entendo e começo a analisar nesta noite. Eliseu não estava falando com qualquer pessoa, Eliseu não estava falando com qualquer servo, Eliseu estava falando com o rei de Israel. Eliseu não estava falando simplesmente com qualquer pessoa que estava na batalha. Eliseu estava direcionando tal palavra a um homem que tinha por direito uma autoridade de reger o país de Israel. Sabe que eu começo a entender nesse momento é que a palavra do profeta, ela não está condicionada a nomes, status ou posição. Quando Eliseu olhou na cara de Jorão, ele disse: se não fosse por Josafá, nem na tua cara eu olharia. Aleluia. Talvez você está me perguntar: o que você quer dizer, pregador, com isso? Eu quero te dizer que existe uma meia dúzia de crente dizendo que é profeta ou se passando por profeta, que quando chega na igrejinha da cidade de Tiradentes, na igreja de um vilarejo, uma igreja simples, com menos simples, ele se coloca de pé e as mensagens é mais ou menos assim: coloca a tua casa em ordem, que morrerás e não viverás. Desce a casa do oleiro. Mas quando ele vai pregar na igreja do fulano, que ele olha o carro do pastor, é carro importado, que ele olha no terno do pastor e ele começa a ver um anel na tua mão, ele começa a dizer: Deus está contigo, vai colocar no meio dos grandes, Deus te colocou por cima, Deus te colocou por cabeça e não por cauda. Isso para mim é hipocrisia, isso para mim é fariseu, porque o profeta de Deus, ele não está condicionado a nomes, ele recebe de Deus e entrega. Se tem profeta nesta noite, levante a tua mão agora e glorifica o nome do Senhor nesta noite. Parece que eu vejo 2 Reis capítulo número 5, quando Naamã, chefe do rei da Síria, ele arruma agora 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de veste, e disse: eu vou de encontro ao profeta Eliseu, e ele vai ter que orar por mim e a minha lepra ser restaurada. E diz que ele foi de encontro à casa do profeta. Eu começo a imaginar agora ele parando diante da casa do profeta Eliseu e mandando um recado a Geazi: manda chamar Eliseu para que ore pela minha vida, para que a minha lepra seja restaurada. Mas quando chega diante do profeta Eliseu, Eliseu simplesmente olha e dá um recado a Geazi e diz: mande que ele mergulhe 7 vezes no Rio Jordão, porque profeta de Deus, ele não se intimida por anel no dedo. Profeta de Deus, ele não se intimida por valor financeiro. Profeta de Deus, ele não se intimida por cargo. Profeta de Deus recebe e entrega. E se tem profeta de Deus nesta noite, a entrega que Deus está mandando. Tem profeta, tem profeta, tem profeta, tem profeta, tem profeta, tem profeta, tem profeta nesta noite. Eu sinto a presença de Deus em nosso meio nesta noite. Se tem grande nesse lugar, pode descer no Rio Jordão e mergulhar. Se tem grande nesse lugar, vai ter que descer, porque grande aqui eu só conheço um, e é Jesus de Nazaré. Grande aqui só tem um, se tem grande aqui nesse lugar, vai ter que descer no Rio Jordão. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se tem profeta na casa do Senhor.
menciona essas palavras, Eliseu está vendo a situação dos homens, dos profetas, e a Bíblia diz que todo aquele que vem a ele de maneira nenhuma lança fora. Eliseu olha a escassez, olha os animais, olha todos com muita sede. Eliseu agora tão irado com o Jordão, mas tão irado, que ele falou: me traga um tangedor, ou seja, um arpista, aquele que vai tocar a harpa, o hino da harpa. Me traga um tangedor. E diz que quando o tangedor veio, começou a tanger, a tocar, e disse que as mãos do Senhor veio sobre Eliseu. Ele acalmou mais um pouco, olhou para os reis e disse: cavai covas neste vale, não vereis vento nem chuva, todavia esse vale se encherá de tanta água que beberás vós, os vossos gados e os vossos animais. Olha, os reis não saíram preparados para cavar covas. Os reis não saíram preparados a fazer covas em lugar nenhum. Eles saíram a uma peleja, uma guerra. As armaduras dele eram espada, escudo, lança, porque eles iam a uma peleja. E Eliseu manda cavar covas. Segunda verdade que eu entendo que Deus quer para nossas vidas, o que Deus quer para mim e para a tua vida, é uma atitude que requer um grande esforço na presença dEle. Eu quero repetir: o que Deus quer para mim e para a tua vida é uma atitude que requer um grande esforço. Quando eu olho as Escrituras Sagradas, eu começo a ver que para muitas pessoas receber milagre, muitos teve de prestar um sacrifício muito grande. E por que não dizer que alguns teve de correr atrás de Jesus, ultrapassaram a multidão, outros teve de clamar muito alto, outros teve de rodear uma cidade por muitas vezes para ver o milagre de Deus. E por que não dizer você nesta noite, que quem sabe saiu da tua casa e você está pensando como voltar com medo de encontrar o seu marido alcoolizado, e quem sabe você entrou neste lugar preocupado com o teu filho que não tinha chegado na tua casa ainda, e quem sabe você está preocupado com tua filha que quem sabe foi para balada, e quem sabe você está preocupado com a sua situação financeira. Quem sabe tem pessoas em nosso meio que deixou o filho doente na tua casa, e você chegou nesse lugar e pedindo: meu Deus, e agora eu não suporto o que será da minha vida. Mas eu tenho um recado de Deus para a tua vida nesta noite, que se encontra em 2 Crônicas capítulo 15 e verso de número 7, que diz: esforçai-vos e não desfaleça as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa. Eu estou dizendo que é só para os valentes. Eu estou dizendo que Deus está no controle da tua casa. Eu estou dizendo que Deus está no controle do teu marido. Eu estou dizendo que Deus está no controle do teu filho. Eu estou dizendo que Deus está no controle. Enquanto você agora, Deus está a teu favor. Então adore, 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 adore. Adore o nome do Senhor esta noite. Enquanto você adora aqui, Deus age na tua casa. Eu estou dizendo: enquanto você adora aqui, Deus guarda o teu filho. Eu estou dizendo: enquanto você adora aqui, Deus guarda o teu marido onde estiver. Eu estou dizendo: esforça-te, 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 esforça-te na presença dele. Tem recompensa, 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 tem recompensa de Deus para a tua vida nesta noite. Volte a tua atenção. Observe, Eliseu falou: não verei chuva nem vento. Meu Deus! Todavia esse vale se encherá. Os meios comuns de vir chuva através do vento. Entenda que quando Eliseu
Eliseu usa a palavra todavia, ele está contrariando uma lógica. Para quem estudou aqui português, deve saber que a palavra mas, entretanto, porém ou todavia, ela é enquadrada numa oração chamada oração subordinada adversativa, onde contrariamos uma lógica. Quando Eliseu está dizendo, não vereis chuva nem vento, todavia, ele está dizendo que Deus vai trabalhar fora da lógica humana. E sabe o que eu entendo com isso? Que a palavra do profeta, ela não está limitada à visão humana. A palavra do profeta, ela não está limitada à visão humana. 1 Reis capítulo 18, verso 43. A Bíblia diz que Elias subiu com o seu moço ao monte, e diz que 3 anos e 6 meses sem haver chuva na terra. De repente Elias chama o seu moço e diz, sobe um pouco adiante e me traga notícia. Elias manda o moço vai e vem. Elias faz uma pergunta e diz, o que é que você vê? Ele disse, eu não vejo nada. Elias novamente chama o moço e diz, volte 7 vezes e me traga notícia. Ele foi 7 vezes, voltou, e Elias falou, e agora? O que é que tu vês? Ele disse, eu vejo uma nuvem tão pequena, do tamanho da mão de um homem. Elias, profeta de Deus, ele disse, então manda cá e preparar os carros, abrir o guarda-chuva, porque eu já ouço o ruído de uma grande chuva neste lugar. Segura. Se eu pegasse essa pergunta de Elias e transferisse de endereço ou destinatário e levasse em Gênesis capítulo 18 e perguntasse, Sara, o que é que você está vendo? Ela ia me dizer, eu estou vendo eu estéril, uma mulher que não posso ter filho, Abraão avançado em idade. Mas se eu pegasse essa pergunta de Elias ao moço e levasse em Gênesis capítulo de número 15 e perguntasse a Abraão, o que é que você está vendo? Ele ia me dizer, eu estou vendo uns céus abertos diante de mim, eu estou vendo uma noite estrelada, e estou vendo Deus Todo-Poderoso olhar para mim e vir e dizer, você será pai de uma grande nação. Meu Deus do céu, se eu pegasse essa pergunta de Elias ao moço e transferisse em Êxodo capítulo 14 e perguntasse à nação de Israel, o que é que você está vendo? Eles iam dizer, eu estou vendo o mar fechado diante de nós, eu estou vendo montanha do lado direito e do lado esquerdo, e atrás de nós Faraó com seus carros e cavalos para tirar nossas vidas. Mas se eu pegasse essa pergunta e transferisse ao profeta Moisés e me perguntasse, Moisés, o que você está vendo? Ele ia me dizer, eu estou vendo o mar aberto diante deste povo, eu estou vendo esse povo passando em terra seca, e estou vendo uma velhinha de quase 100 anos de idade pegando fogo e cantando, dizendo, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor, só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se eu pegasse essa pergunta e perguntasse àquela viúva, o que é que você está vendo? Ele ia me dizer, eu estou
Deus. Deixa o milagre de Deus. Deixa o milagre de Deus nesta noite. Glória a Deus. É muito forte, irmão. Meu Deus. Quem está vendo o milagre de Deus? Quem está vendo a providência de Deus? Quem está vendo a providência de Deus? Quem está vendo a providência de Deus? Eu estou dizendo que vai beber o teu filho, o teu marido, a tua família, todo mundo vai beber esta água. Sente a presença dele. Sente a presença dele. Sente a presença dele. Sente a presença dele nesta noite. Glória a Deus. Mas Eliseu, ele disse: não verei chuva nem vento, todavia esse vale se encherá de tanta água que beberei vós, os vossos gados, os vossos animais. E Deus entregará os moabitas nas vossas mãos. Então tinha uma peleja ainda. Ainda não chegou o final da história. Ainda tinha uma peleja. Mas entenda, Eliseu falou: e Deus dará os moabitas nas vossas mãos. Promessa, repita comigo, promessa. E aquela água que começou a correr, foi tanta água que descendo pelo caminho de Edom, Deus permitiu que o sol nasceu pela manhã, aquele sol bem avermelhado. Olha para o teu irmão e diz: Deus trabalha com estratégia. Deus trabalha com estratégia. O sol que nasceu pela manhã, ele resplandeceu sobre a água que descia. Quando agora os moabitas olhou de cima, falou: é sangue. Estão todos mortos. Se mataram entre si. Mas ele estava debaixo de promessa. Eles estão mortos. Morreram. Mas tinha promessa. O adversário pensou que José estava morto, mas tinha promessa. O adversário pensou que Daniel estava morto, mas tinha promessa. O adversário pensou que Sadraque, Mesaque e Abednego estava morto, mas tinha promessa. O adversário pensou que João estava morto na ilha de Pátimo, mas tinha promessa. Quem sabe o adversário pensou que você estava morto, mas tem promessa, mas tem promessa, mas tem promessa, mas tem promessa. Eu quero profetizar para quem tem promessa. Feche teus olhos. O adversário pensou que você estava morto. O adversário pensou que o teu ministério tinha acabado. Mas nesta noite Deus te coloca de pé para vencer essa beleza. Nesta noite Deus te levanta como um grande canal de bênção
meu bem. O diabo veio louco para te matar. Ele disse: agora eu pego, agora eu quero do ministério. De repente Jesus se apresenta e diz: aí não, porque aí tem promessa. Aí tem promessa, aí tem promessa. Aí não, porque aí tem promessa. Aí tem promessa, aí tem promessa de Deus. Para nós encerrarmos, eu quero pedir para alguma cantora preparar. O pastor Carlos sabe quem vai estar louvando. Preparar o louvor. Preste atenção para nós encerrarmos. Eu me considero novo convertido. Há 6 anos que eu aceitei Jesus. Não conhecia Jesus há mais de 6 anos atrás. Minha mãe, numa igrejinha simples, eu fazendo a vontade do adversário, minha mãe olhava para mim todos os dias e disse: vai ser pastor e pregador da palavra. Eu não entendi o mistério. Andava com uma arma dentro do carro, fazendo a vontade do adversário. Uma certa feita, num dia de sábado para domingo, 11h45 da noite, próximo ao Hospital Santa Marcelina, eu e mais outro jovem fomos abordar um rapaz em um carro. De repente eu percebi que esse rapaz estava armado. Quando olhei um jovem do meu lado, que eu fui falar para não abordar esse rapaz, ele não deu ouvido e deu voz de assalto. Esse rapaz começou a disparar contra nós, nós correndo com dificuldade, e esse jovem deixou cair a arma. Foi quando eu fui me abaixar para pegar a arma. Um tiro aproximadamente de 10 a 12 metros pegou de cheio na minha coluna. Eu sentia quando bateu. Com muita dificuldade eu corri até o cemitério do Carmo. Para mim ali estava acabada a minha vida em questões de minutos. Para mim aquilo que a minha mãe falava estava acabado. Mas quando eu olhei na minha camiseta, tinha um furo muito grande, queimado pela bala, mas no meu corpo nem cicatriz tinha. Quando eu chego em casa, está minha mãe de joelho dobrado, dizendo: Deus, guarda o meu filho, porque ele tem promessa do Senhor. Eu estou dizendo que quem tem promessa de Deus não morre. Eu estou dizendo que quem tem promessa de Deus não morre. Eu estou dizendo que o teu filho não vai morrer enquanto Deus não cumprir a promessa. Eu estou dizendo que o teu marido não morre enquanto Deus não cumprir a promessa. Eu estou dizendo que quem tem promessa de Deus não vai descer a sepultura enquanto Deus não cumprir a promessa. Deixa eu ver, 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 deixa eu ver nesta noite, deixa eu ver nesta noite. Eu quero novamente afirmar: quem tem promessa, quem tem promessa, quem tem promessa, quem tem promessa. A minha mãe morreu, mas eu estou de pé e a promessa se cumpriu na minha vida. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, passarás os céus e a terra, mas a tua palavra não tornará, não passarás. Isaías 55, verso 10. Assim como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não torna, mas antes faz regar a terra, produzir e brotar da semente ao semeador e pão ao que come, assim será a minha palavra, ela não tornará para mim vazia, mas antes fará aquilo que me apraz e prosperará naquilo para que tem enviado. Receba de Deus, se é para a tua vida, receba. Ela tem endereço, 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 ela tem endereço. Pode adorar. Se não é batizado com o Espírito Santo, pode dar glória, que Jesus batiza hoje. Se tem enfermidade, pode dar glória, ele cura hoje.
Meu Deus do céu, é promessa, eu estou falando que é promessa. Quem está debaixo de promessa, começa a receber de Deus. É bem verdade que tem muitas pessoas cansadas, mas o Espírito Santo de Deus, ele te fortalece